Me casei em 2016 e sempre tive o sonho de ser mãe. Mas antes de casar, eu fiz cirurgia bariátrica e eu precisava esperar um tempo mais para poder ser liberada pelos médicos para engravidar. Em 2017 eu fui liberada e aí já iniciamos as tentativas. No primeiro mês, engravidamos. Foi uma surpresa pra gente, a gente achou que fosse demorar um pouco mais. E quando fomos fazer a primeira ecografia, aquela surpresa, o médico perguntou: vocês estavam fazendo tratamento para engravidar? E a gente, não, né? A gente só estava tentando mesmo. E eu levantei assim, já da maca, eu perguntei, por quê? Aí o médico falou, não, porque tem 3 sacos gestacionais. Meu marido, acho que na hora ficou branco, assim, quase caiu no meio do consultório. E ele falou, bom, vamos ver então se tem batimentos nesses sacos gestacionais, se tem embrião. E aí a gente foi escutando o coração do baby 1, depois do baby 2, depois do baby 3 e sem acreditar no que estava acontecendo. Fomos embora naquele dia em êxtase, assim. A gente sempre quis ter uma família numerosa, mas a gente não imaginou que fosse ser assim de cara. Uma gravidez trigemelar, ela já é considerada uma gravidez de alto risco. Porém, eu já estava sendo acompanhada por um obstetra de alto risco por conta da minha bariátrica. Apesar de tudo isso, a minha gravidez foi seguindo tranquilamente, sem nenhuma intercorrência, até que, com 18 semanas mais ou menos, o meu obstetra decidiu que era hora da gente colocar um pessário, que é um anel de silicone no colo do útero ali, para poder manter esse colo fechado, por diversas coisas que poderiam acontecer devido à gravidez trigemelar. Com 19 semanas e 3 dias, então, eu fui para a maternidade para colocar esse pessário. A essa altura, a gente já sabia que eram 3 meninos, a gente tinha feito um chá revelação com 16 semanas. Aquele choque para mim, porque eram 3 bolsas, né? 3 placentas, então a possibilidade de ser menino e ser menina era de 50% em cada um dos bebês. E vieram 3 meninos, que foi José Heitor, José Emanuel e José Bernardo. Chegando na maternidade, sem sentir absolutamente nada, como eu falei, uma gestação tranquila até então. Fui para o centro cirúrgico para poder colocar o pessário e fui sedada. Quando eu acordei da anestesia, eu já acordei com bastante dor e o meu obstetra me falou que a gente tinha tido uma intercorrência. O meu colo estava aberto quando ele foi para colocar o pessário, ele encontrou o meu colo aberto e a bolsa do bebê que estava mais próxima ali do colo, digamos no pé da barriga, ela estava saindo já, estava protusa. E ele não conseguia colocar mais o pessário. Então ele fez ali uma tentativa de uma cerclagem, que é a costura do colo do útero. Só que imagina, né, tem um colo do útero e tem uma bolsa passando no meio ali descendo, então ele, foi difícil até desviar da bolsa para não furar e acabar ocorrendo um aborto ali, que era o caso. Eu estava só com 19 semanas, impossível os bebês sobreviverem. Então, a partir dali eu fiquei internada para tentar segurar essa gestação. E foi aí que eu descobri que eu tenho um problema que se chama insuficiência istmo-cervical, conhecida como IIC. É quando o colo do útero não suporta o peso de uma gestação e ele abre prematuramente. Pode ocorrer, então, um aborto tardio ou um parto prematuro, dependendo da semana de gestação que a grávida tiver. Então, a partir daquele momento, eu fiquei internada, de ponta cabeça, literalmente, para poder lutar contra a gravidade e tentar manter os bebês no útero o máximo que eu conseguisse. Faltando poucos dias para completar 24 semanas, eu fui fazer a morfológica do 2º trimestre e no exame a doutora não conseguiu visualizar a cabeça do bebê que já estava ali próximo do colo. Então o meu obstetra foi até o meu quarto para poder me avaliar e chegando lá ele fez um toque e, para surpresa de todos, eu já estava com 9 centímetros de dilatação e a cabeça do bebê quase saindo assim, quase nascendo ali dentro do quarto. Então foi uma mobilização geral, porque ninguém estava preparado para um parto naquele momento. Precisava praticamente de 3 equipes, né, porque eram 3 bebês prematuros extremos. Então foi aquele fuzuê no hospital, todo mundo estava torcendo muito
pelo José, todo mundo estava esperando muito que desse tudo certo. Então, eram 3 vagas de UTI, 3 pediatras, uma equipe completa, né? Então, foi uma loucura. E eu ainda estava sem entender o que estava acontecendo. Quando a gente desceu para o centro cirúrgico, eu estava ainda, assim, viajando, sem pensar muito bem nos riscos que eu estava correndo ali naquele momento. Não passava pela minha cabeça a possibilidade dos meus bebês não sobreviverem. Quando eu soube que eles iam nascer ali próximo às 24 semanas, o hospital inteiro se mobilizou. Afinal de contas, a gente já estava ali há 30 dias, então todo mundo conhecia a nossa história, todo mundo estava ali aguardando e torcendo pelo José. E eu falo que foi o momento em que Deus me tomou no colo, porque eu não entendia o que estava acontecendo. O parto foi um parto normal, trigemelar. Os meninos eram muito pequenininhos, nasceram com 565, 555 e 595 gramas, 30 centímetros mais ou menos cada um. E os 3 foram encaminhados para a UTIM. O meu marido foi logo acompanhar tudo e eu, como tinha acabado de passar por um parto, tive que ficar de repouso até conseguir me levantar e ir até a UTI. Os meninos nasceram por volta de umas 2 e pouquinho da tarde. E aí foram para a UTI. O Wellington foi acompanhar, né? Meu esposo foi acompanhar, já que eu não podia, fui pro quarto. Apesar de um parto normal, eu estava super bem, mas eu tinha ficado 30 dias deitada. E isso fazia com que a minha pressão caísse. E eu não conseguia me sentar, eu desmaiava. O Wellington ficava então correndo entre a UTI e o quarto para poder trazer notícia deles para mim. E eu só conseguia pensar, eu preciso conseguir ficar sentada porque eu quero ver meus filhos, eu preciso. E os médicos falavam, você precisa se recuperar. E algo me dizia que eu tinha que ir lá, que eu precisava ir. Mas eu não conseguia, o meu corpo, né, não respondia. E foram algumas horas assim, eles me disseram que eu poderia ir à noite para poder ver ele depois que eu tomasse banho. E a enfermeira veio, me ajudou a tomar banho, eu consegui me sentar, mas quando eu estava voltando para a cama, eu desmaiei. E aí quando eu desmaiei, eles falaram, olha, não tem como você ir lá. Dorme, amanhã de manhã, quando você acordar, a gente te leva lá, que você deve estar melhor, já vai conseguir ficar um pouco mais sentada. E naquela noite eu não consegui dormir, obviamente, né? Meu marido seguiu a madrugada inteira correndo na UTI e vindo para o quarto. E eu não conseguia dormir, eu falava, gente, pelo amor de Deus, a minha vontade era descer da cama, sair correndo e ir para a UTI, desmaiando no meio do caminho, mas eu queria ver meus filhos. E o meu marido correndo o tempo inteiro da UTI para o quarto, do quarto para a UTI. Ele viu que os meninos não estavam bem. E aí era Semana Santa, difícil conseguir que alguém fosse lá para batizar, né? E o padre falou pro meu marido, olha, você é pai, você pode batizar eles. E ele pegou água benta, pediu autorização dos médicos da UTI e conseguiu batizar os meninos. No dia seguinte de manhã, logo cedo, eles falaram que eu tinha que tomar café para poder ir. E eu falava, eu não quero café, eu quero ver meus filhos. E antes do café da manhã chegar, chegou a notícia de que meu marido precisava ir até a UTI. E ali eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas não fazia ideia da proporção, né? Meu marido foi, demorou um tempo, eu fiquei sozinha no quarto, pensando, né, tudo que poderia estar acontecendo lá. E aí ele voltou para me dar a notícia de que 2 dos meninos tinham falecido. Com 3 minutos de diferença. O José Emanuel e José Bernardo. E falou que os médicos estavam me esperando para que eu pudesse conhecer e me despedir deles na UTI. E nessa hora eu não sei de onde a gente tira força, assim, porque eu falei, claro, quero ir lá agora. E eu fui, me colocaram na cadeira de rodas, eu fui pra
para UTI e eu lembro que eu fiquei muito em choque, assim, eu não consegui chorar, não consegui me desesperar. Eu só cheguei, fui direcionada ao box onde eles estavam e eles trouxeram eles enroladinhos, assim, tipo num charutinho. E quando eu olhei para os meus filhos, eu consegui, assim, ver, gente, são meus, né? Eu olhei e falei pro meu marido, olha, ele parece com você, ele tem o seu nariz, olha, esse parece comigo, assim, eu identificava ali pela primeira vez os traços, né, que eu tanto queria saber e como eles eram e tudo mais. E aí, depois da gente se despedir deles ali naquele momento, uma enfermeira perguntou para mim se eu queria pegar o José Heitor no colo. E por um momento eu pensei, meu Deus, será que ele morreu também, né? Porque eu tava ali pegando 2 que já tinham falecido. E ela falou, não, ele tá vivo. E eu sou muito grata, assim, porque aquela enfermeira, ela sabia que ele também poderia não sobreviver e estava pesado, né? Aquele momento de eu pegar 2 dos meus 3 filhos sem vida e um com vida estar ali na incubadora do lado. E mesmo com tantos aparelhos, porque eles eram muito pequenos, gente, muito pequenininhos. E mesmo com todos aqueles aparelhos, ela quis me proporcionar aquele momento de pegar um filho vivo nos braços. E foi um dos momentos mais felizes, assim, da minha vida, poder pegar o meu filho, sentir ali no pele a pele, mesmo com todos aqueles aparelhos, e eu tive até medo de ficar ali com ele, né? Eu peguei no colo, acho que eu não fiquei 20 segundos com ele no colo, foi muito rápido, enquanto toda a equipe segurava tudo ali, mas eu pude ter esse momento com ele. No dia seguinte, o meu marido teve que ir para o enterro, eu ainda estava me recuperando, então eu não estava de alta, eu estava me recuperando ainda, e não pude ir junto, e foi um momento em que posso dizer que caiu a minha ficha ali de que estava tudo acontecendo mesmo. Um dia eu tinha toda uma vida pela frente com 3 bebês a caminho, né, pensando em como tudo seria, e no outro dia tudo tinha ido por água abaixo e eu não tinha mais os meus filhos no meu ventre nem no meu colo e cheguei numa casa totalmente vazia. Foi muito difícil passar por esse período de luto, mas eu tinha certeza de que eu queria tentar de novo, eu precisava de um filho aqui comigo. E eu sempre tive essa certeza. Eu sei que muitas mães, quando perdem seus filhos, não querem saber de tentar novamente, tem muito medo. E eu converso diariamente aqui através do meu perfil no Instagram com mães que passam por isso. E eu sempre digo que vai chegar o momento em que aquela mamãe vai querer tentar de novo. E esse momento ele chegou para mim muito cedo, né? Eu sempre saindo do hospital, eu me lembro que eu queria já saber quando é que eu poderia tentar de novo. Não para substituir, porque nenhum filho substitui o outro, mas para poder ressignificar tudo aquilo que, né, tinha acontecido com a gente. E passado alguns meses, eu acho que o período mais difícil para mim foi quando acabou a minha gestação, teoricamente, né, quando eu chegaria nos 9 meses, digamos assim, que eu fiquei sem chão. Eu vi que realmente era real tudo aquilo, né, que eles não estavam mais aqui, que eles não estavam no hospital, que eles simplesmente não tinham sobrevivido. E foi quando a gente tentou novamente começou a tentar engravidar novamente. Na segunda tentativa, eu engravidei e foi, assim, uma felicidade sem fim pra gente. A gravidez do nosso bebê arco-íris, ela foi uma gravidez planejada e, por ser planejada, ela também foi rodeada de muito medo. Nós engravidamos 5 meses após o falecimento do José. Então, era um misto de muita alegria com muito medo. E uma frase que eu sempre digo para minhas seguidoras é: você não tinha medo de engravidar? Gente, eu tinha muito medo de engravidar. Mas eu decidi ir com medo mesmo, porque eu queria viver
a plenitude da maternidade com o filho nos braços. E foi quando a gente engravidou do Isaac Noah. Foi uma gravidez relativamente tranquila, sem tantas intercorrências. Porém, o medo fazia com que eu estivesse no hospital o tempo inteiro, né? Que se tinha uma dor na unha, eu corria para o hospital. Tive que fazer repouso a gravidez inteira, com 12 semanas, sabendo já da insuficiência cervical. A gente fez a cerclagem e a gravidez chegou até as 35 semanas, que foi quando o Isaac nasceu, num parto prematuro, um parto normal. Nasceu bem, não precisou de UTI e deu tudo certo. E no meio da pandemia, Isaac com 1 ano e 10 meses, eu engravidei novamente. Não bastasse tudo que eu já estava passando, ainda tinha o medo da pandemia. Mas foi uma gravidez relativamente tranquila. Eu já estava bem mais confiante depois de já ter vencido uma vez. E fiz a cerclagem prévia também, com 13 semanas de gestação. Porém, eu não contava que teria uma intercorrência acumulativa, digamos assim. Eu tive a vasa prévia na gravidez do Lucas. É quando os vasos da placenta, eles passam ali na frente do colo do útero, impossibilitando um parto normal. E se esses vasos se romperem durante a gestação, acontece que o bebê fica sem oxigênio e vai a óbito, né? Então eu virei uma bomba relógio. O Lucas nasceu de 32 semanas, aproximadamente ali 7 meses de gestação. Ele nasceu num parto de emergência, parto cesárea. Ficou 10 dias na UTI, 2 dias no quarto e veio para casa. Quando ele estava com 6 meses, eu engravidei de novo. Foi um susto, né? Depois de 5 meninos, veio a nossa cerejinha do bolo, a Maria Cecília, que a gente fala que veio para completar a nossa família. A gente não esperava que depois de 5 meninos ainda tinha mais algum bebê para vir. E aí ela chegou numa gravidez também acompanhada de uma vasa prévia, algo super raro, assim. Se é raro uma vez, 2 vezes, gente, é tipo muito raro, né? Então eu tive 2 gestações seguidas com uma vasa prévia. A gravidez da Maria foi uma gravidez também toda de repouso. A gente ali acompanhando e vencendo semana após semana. E ela nasceu com 8 meses de gestação, com 34 semanas. Graças a Deus ela nasceu super bem, também de um parto de emergência, mas muito saudável, não precisou ir para a UTI, foi direto para o quarto com a gente. E hoje eu estou aqui com meus 3 bebês arco-íris, né? Meus 3 bebês que vieram depois de um longo período de tempestade, mas o arco-íris chega. Hoje eu tenho 3 filhos no céu e 3 filhos aqui na terra. Eu digo que são meus trigêmeos, só que de idades diferentes. Um dia eu cheguei em casa, sem nenhum filho nos braços e sem nenhum filho no colo, sem nenhum filho na barriga. E hoje eu posso dizer que eu tenho a minha casa cheia, tenho o meu colo cheio, a minha sala toda bagunçada, cheia de brinquedos. E nada disso exclui os meus filhos que estão no céu. Nenhum filho vem para substituir o outro. Mas hoje eu sinto que eu posso viver a plenitude da minha maternidade no meio de tudo isso. Quero deixar um recado aqui para todas as mamães de anjo. Eu sei que pode estar difícil, pode parecer que esse sofrimento não vai ter fim, que essa tempestade nunca vai passar, mas nenhuma tempestade dura para sempre. Em breve, o arco-íris também vai brilhar na vida de vocês. Acreditem. Com os meus 6 filhos eu aprendi sobre fé, sobre resiliência, sobre não ter controle sobre a nossa vida, sobre se entregar, se lançar nas mãos de Deus, porque Ele é quem sabe o que é melhor pra gente. Mesmo que a gente não entenda, Ele sempre sabe o que é melhor.